Queridos, abra comigo a sua Bíblia no livro do profeta Isaías. Mesmo assentados com toda reverência, nós faremos esta leitura. E é interessante a expressão, porque quando nós olhamos, nós vamos ver que o profeta Isaías é considerado o profeta messiânico. E no capítulo 9 do seu livro, ele fala da pessoa bendita de Jesus. Ele começa a dizer que a virgem conceberá e dará à luz a uma criança, e esta criança, o seu nome seria Emanuel, que quer dizer Deus conosco. E aí ele começa a descrever, e ele dedica a maior parte do seu livro falando sobre Jesus, o Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. E aí no capítulo 55 de Isaías, no versículo 8 e 9, nós vamos ver uma expressão interessante, poucas vezes mencionadas na Bíblia, que é sobre os pensamentos de Deus. E o texto diz assim, livro do profeta Isaías, capítulo 55, versículo 8 e 9. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Segure a sua Bíblia nesse texto. Eu acho interessante essa expressão pensamento, porque nos dá um entendimento de um Deus que se interessa, com um Deus que se importa, com um Deus que vela pelos seus. E não é apenas um entendimento poético, mas é uma verdade contida na palavra. Esse é o Deus que nós servimos, um Deus que se importa com você. O evangelista João vai dizer que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, se nós temos um Deus que nos ama, se nós temos um Deus que se importa conosco, se nós temos um Deus que o escritor aos Hebreus vai dizer que não é da vontade dele que nenhum de nós nos percamos, por que que algumas coisas, por que que em alguns momentos da vida nós nos sentimos sós? Por que que em alguns momentos das nossas vidas nós achamos que não tem sentido? Por que que em alguns momentos da vida nós achamos que aquilo que Deus desejou, que aquilo que Deus projetou, por que que nós pensamos que a vontade dEle não vai acontecer na nossa vida? Se a vontade dEle é boa,
se a vontade dele é perfeita e se a vontade dele é agradável. Mas é interessante que nós vamos falar nesta noite sobre promessas. Eu acredito que todos aqui têm promessas. E talvez quando nós falamos de promessa, sobressai até assim uma risada assim, né? Promessa. Eu tenho e não são poucas. Eu tenho e não são poucas. Hoje eu vi uma postagem na rede social de uma irmã testemunhando algo, e ela disse assim na sua postagem: o que eu estou vivendo hoje, Deus havia falado comigo há 5 anos atrás, e hoje eu estou vivendo a promessa. Sabe qual é o objetivo, qual é o propósito desta palavra nesta noite? É te despertar, é te animar. O que o Senhor quer que nesta noite você saia daqui entendendo, o que Ele quer que nesta noite você saia daqui fixado no seu coração é que a promessa ainda está de pé. Aquilo que Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. A grande questão é que às vezes nós não entendemos o tempo. E quando nós não entendemos o tempo, nós somos levados a viver uma angústia, nós somos levados a viver um desespero, nós somos levados a viver situações que muitas vezes nos tira a paz. E aí quando nós falamos de promessa, nós lembramos logo de quem? De Abraão. O Senhor, lá no capítulo 12 do Gênesis, faz uma promessa a Abraão. Só que às vezes nós não entendemos o processo. E eu quero que nesta noite, através da ministração da palavra e através do convencimento do Espírito Santo, você entenda que você precisa viver na dispensação de Deus. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Deus não trabalha no cronos, não. O que é cronos? É ano. O que é cronos? É meses. O que é cronos? É semana. O que é cronos? É dia. O que é cronos? É hora. O que é cronos? É minutos. O que é cronos? É segundos. O que é cronos? É milésimo de segundos. E quando nós depositamos a nossa confiança no cronos humano, a tendência é frustrarmos, a tendência é desesperarmos, a tendência é esfriarmos espiritualmente, porque nós depositamos a confiança em algo que não nos traz nenhuma garantia. Agora, a sua confiança, ela precisa estar depositada em Deus, porque quando ela estiver depositada em Deus, você não vai viver mais o cronos, mas você vai viver a vontade de Deus. E qual é a vontade de Deus? Como é que Deus trabalha? Às vezes é intrigante nós perguntarmos isso. Como é que Deus trabalha? E eu quero que nesta noite você entenda isso. O trabalhar de Deus na sua vida. O trabalhar de Deus na sua família. O trabalhar de Deus nas circunstâncias. Deus continua sendo Deus. Ele não mudou. Ele não volta atrás ao seu respeito.
Ele está dizendo nesta noite: filho, filha, a promessa está de pé. Aquilo que eu sonhei, aquilo que eu projetei, aquilo que eu determinei ao seu respeito, ainda está de pé, porque os pensamentos que eu tenho ao vosso respeito são pensamentos de paz. São pensamentos de paz. São pensamentos de realização, são pensamentos de conquista, são pensamentos de excelência. Agora, entenda a diferença entre Cronos e Kairos. E aí, quando nós olhamos para a vida de Abraão, nós vamos ver que Abraão viveu isso. E muitas vezes Deus permite que nós vivamos o Cronos para que nós possamos entender algumas fases da vida, algumas etapas da vida. Nós vamos ver que no capítulo 12 do Gênesis, Deus faz uma promessa a Abraão. Mas nós vamos ver que os anos se passam, o tempo passa, e Abraão agora já começa a ficar preocupado. E aí novamente nós vamos ver lá no capítulo 15 do Gênesis, Deus se revelando a Abraão novamente. Ele vai dizer: não temais, eu sou o seu escudo. Eu sou, Abraão, o seu grande galardão. Olha para você ver, Deus agora faz uma promessa, o tempo passa, e agora Deus traz a Abraão, não mais a promessa, mas agora Deus fortalece, agora Deus anima, agora Deus desperta, dizendo: Abraão, olha Abraão, se atenta, aquilo que eu prometi está de pé, porque eu sou o seu Deus, eu sou aquele que te defende, eu sou aquele que posso fazer infinitamente mais. Eu entendo aqui que é natural que o homem venha desanimar. Eu entendo que é natural que diante do estado de espera, que muitas vezes Deus permite que nós passamos, nós venhamos nos desesperar. Mas agora, nós vamos ver que Deus faz algo maravilhoso. Porque tem momento, queridos, não que a palavra de Deus não é suficiente, não é isso. Mas tem hora que aquilo que nós ouvimos, tem hora que aquilo que nós recebemos não faz efeito em nós. Sabe por quê? Porque nós estamos tão desacreditados, nós estamos tão desanimados, nós estamos tão acomodados, nós estamos tão inertes. E foi desse jeito que Abraão se encontrava diante da promessa. Agora Deus se revela a Abraão de novo e fala: Abraão, sai de dentro da tenda. E Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite, através da sua palavra: saia de dentro da tenda. Saia de dentro da tenda. Sair de dentro da tenda representa sair do estado de comodismo. Nós vamos vivendo aquela vida, nós vamos vivendo aquela rotina, mesmo com promessa, mesmo com a certeza de que Deus vai fazer, de que Deus vai operar, mas nós nos acomodamos. E Deus não trabalha com homens, Deus não conta com homens, com mulheres acomodados. Deus não trabalha, Deus não conta na sua obra com homens e mulheres acomodados, homens e mulheres que acham que já chegou num patamar que não precisa mais fazer nada. E a palavra vai dizer: o vosso descanso não é aqui, senão no porvir. Não há tempo, não temos tempo e não há tempo de cruzar os braços. Todos os dias,
Todos os dias nós nos deparamos com situações. Todos os dias nós nos deparamos com desafios. Todos os dias nós nos deparamos com luta. Todos os dias nós nos deparamos com situações que nos trazem à memória a promessa. Ah, Senhor, se isso acontecesse. Oxalá, Senhor, se aquilo que o Senhor prometeu viesse, chegasse. Mas às vezes não chega, às vezes não acontece, porque nós nos encontramos no estado de comodismo, e Deus, através da sua palavra, está dizendo: saia de dentro da tenda. Saia de dentro da tenda. Sair de dentro da tenda representa muito mais do que sair do comodismo, representa sair do estado de mesmice. Sabe a mesmice da vida? Se surpreenda. Diga comigo: eu preciso me surpreender com atitudes e com posicionamentos. Não é surpreender o outro, não é surpreender o próximo. Às vezes nós vivemos em torno dos outros e nos esquecemos de nós. Mas o desafio aqui é viver para nos surpreender. Supere os seus limites. Supere as suas capacidades. E é interessante que quando o Senhor fala para Abraão: saia de dentro da tenda, ou quando Deus tira Abraão de dentro da tenda, acontece algo interessante. Olha para você ver o que Deus queria fazer com Abraão. Olha para você ver o que Deus quer fazer com você. Dentro da tenda, qual é a visão de Abraão? Qual é a visão? Diga comigo: tenda. Dentro da tenda você vê? Tenda. Sua visão é limitada. Você não consegue ver nada além da tenda. Agora olha o que Deus faz. É interessante que eu estou agora na fase de conclusão da psicanálise. E a psicanálise vai falar que o que está mais próximo do estado mental é a visão. Sabia disso? O que está mais próximo ao estado mental é a visão. Às vezes aquilo que eu falo você não consegue gravar, mas aquilo que você vê, você consegue gravar. Porque a visão, ela é o estado mais próximo da nossa mente. A psicanálise, a psicologia vai dizer que o estímulo visual leva 0,2 de segundos para chegar na mente. Há um tempo atrás nós falamos muito sobre mensagem subliminar. E algumas pessoas diziam assim: mas faz sentido? Faz, porque é aquilo que nós vemos muito rápido, mas o cérebro, a mente, o raciocínio humano consegue gravar, consegue captar aquela visão. E esse estímulo visual, ele é muito rápido. Deus agora trabalha na mente de Abraão. Deus agora trabalha na mente de Abraão. Deus leva Abraão a ver o estado, que ele era e que ele é. Deus trabalha na mente de Abraão porque a mente tem um processo de memória e de imaginação. Memória, passado; imaginação, futuro. Olha que coisa interessante. Quem ele era, em que estágio ele estava e quem ele seria. Deus leva Abraão a viajar pela visão
do futuro. Olha para você ver o que diz a palavra do Senhor. No capítulo 16 de Gênesis, nós vamos encontrar o quê? Abraão desprezando a voz de Deus. Você sabia que às vezes nós desprezamos a voz de Deus? Você sabia que às vezes Deus faz promessas e pelo fato da promessa ainda não ter acontecido, pelo fato da promessa ainda não ter chegado, a gente ignora, a gente decide viver a ideologia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, a vida leva eu, desconsiderando os preceitos, os ensinamentos da palavra. E nesse momento aqui, eu entendo que é o momento mais crucial do estado de esperar a promessa. Cuidado. O cuidado que nós devemos ter nesse processo de espera é muito interessante. Porque nós vamos ver no capítulo 16 que até o pai da fé vacilou na fé. A Bíblia vai dizer que Abraão deu ouvido à voz de Sara. Deixa eu fazer uma aplicação aqui. A voz de Sara não é a voz de Deus. Não confunda. Não confunda. Deus está falando através da sua palavra para pessoas aqui nesta noite. Não dê ouvido à voz de Sara. A voz de Sara aqui pode representar muitas situações. A voz de Sara aqui pode representar os seus amigos mundanos. A voz de Sara aqui pode representar aquele estímulo do amigo que ainda não entendeu o processo da promessa. A voz de Sara aqui pode representar muitas vezes aquele crente que está conosco do nosso lado, sentado no mesmo ambiente de adoração, que muitas vezes nos estimula, nos leva a pensar o contrário. Alguém me disse essa semana, falou: pastor, eu nunca vi alguém desprezar a voz sacerdotal, a voz pastoral e se dar bem na vida. Todas as vezes que você dá ouvido a uma palavra de desonra, a uma palavra de deslealdade, a uma palavra de desrespeito, você está dando ouvido à voz de Sara. E todas as vezes que nós damos ouvido à voz de Sara, nós nos afastamos do projeto, da vontade, do centro da vontade de Deus. Abraão agora está lá triste, analogia de pregador, desanimado. Sara chega e fala: o que está acontecendo, meu filho? Esse menino que Deus prometeu. Sabe qual é o maior problema da humanidade? Sabe qual é o maior problema do cristianismo pós-moderno? É o achismo. Quando nós achamos que Deus está no negócio sem ser que Ele esteja. Quando nós achamos que a voz de Sara é a voz de Deus. Sara agora apresenta para Abraão um plano que parece ser perfeito. É simples. Eu já não dou conta mais de muita coisa, Abraão. Sara dizendo: pega uma das servas, pega uma das concubinas.
E Abraão então se decide deitar com Agar. Todas as vezes que nós não esperamos em Deus, nós somos levados a viver uma vida de precipitação. E sabe o que leva à precipitação? Diga comigo, a impaciência. Sabe o que leva à precipitação? Desconsiderar aquilo que Deus está falando. Sabe o que leva à precipitação? Quando nós entendemos tudo errado. Nós caímos no velho eu posso, ou no velho não tem nada a ver. Que é isso? Que? Não tem nada a ver não. Deus perdoa. O presbítero Licínio falou aqui outro dia sobre pecado e sobre concupiscência. Foi? Diferença de pecado e concupiscência. Iniquidade, perdão. A diferença de pecado e de iniquidade. Transgressão. Pecado é aquilo que nós fazemos por acidente. Uma mentira que você se vê encurralado em menos que você espera. Essa noite mesmo eu fui levado a viver uma situação dessa. Agora, a transgressão é quando nós projetamos. E Sara aqui ela não peca, ela transgride. Porque ela planeja, ela arquiteta, ela cria o plano. E o que tem de gente se distanciando da promessa, o que tem de gente se distanciando da vontade de Deus, o que tem de gente se afastando da vontade de Deus que é boa, que é perfeita, que é agradável, por causa do não tem nada a ver, por causa da transgressão. Não quero ser triunfalista e nem neopentecostal, mas eu preciso te dizer nesta noite, como um pastor pentecostal reformado, Deus ainda vela pela sua palavra, e aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir na sua vida, e essa promessa não depende dEle, depende de você, de como você se porta diante dEle. Santidade não é algo do passado, é algo do presente e é algo do porvir. O pecado, ou melhor, a transgressão, a iniquidade de Sara não é o fato de introduzir uma concubina, não, porque isso era permitido. O fato era, ou o fato é, não ter esperado a promessa se cumprir. Abraão agora no capítulo 17 do Gênesis, ele está com 90 anos. Se passa 24 anos. 90 menos 24? Quanto? 90 menos 24? Olha quando Deus faz a promessa, ele tinha 66. Agora ele está com 90 anos. 24 anos se passa. É interessante que no capítulo 17 do Gênesis, parece que Deus tem um senso de humor. Parece que Deus tem um senso de humor, e esse senso de humor agora é revelado a Abraão. Deus reafirma com 90 anos. Ou melhor, com 24 anos passados, Abraão agora com 90 anos, Deus reafirma tudo de novo. Deus está reafirmando tudo de novo para pessoas aqui nesta noite. Ele está dizendo: filha, filho, a promessa está de pé. Alguém esses dias atrás aqui da igreja me ligou, muito angustiado.
pastor, olha a situação. E nós dentro do carro liberamos uma palavra e disse: minha irmã, se tranquilize, Deus está no controle. Quem fez a promessa a Deus? Então se foi Ele que fez, tranquilize. Viva o Salmo 40. Esperei confiantemente, ou melhor, espera confiantemente pelo Senhor. Agora o que me chama a atenção, que nós chegamos agora no capítulo 18 do Gênesis, e aí nós vamos nos deparar com as contradições da vida de Abraão. E tem contradição da nossa vida que está dentro do campo circunstancial. Quer ver um exemplo? Você só passa no vestibular, hoje não mais isso, mas você só passa no concurso público se você estudar. Isso são contradições, ou isso são circunstâncias da vida. Agora, o problema de Abraão não estava no campo circunstancial. O problema de Abraão estava no campo do impossível. A ciência até pode tentar, mas a cura só vem se Deus permitir. A ciência pode até tentar, mas uma madre de uma mãe estéril só abre se Deus permitir, porque é Ele que dá a vida e é Ele que tira a vida. O problema de Abraão não estava no campo circunstancial. Quer ver campo circunstancial? Não levanta a mão não, para você não passar vergonha. Mas quantos aqui precisa de uma providência financeira? Não levanta a mão, não levanta a mão. Não levanta a mão, por favor, não? Opa. Isso é dificuldade, ou isso é problema do campo circunstancial. Daqui a pouco você arruma um emprego, daqui a pouco você se aposenta, daqui a pouco você recebe aí um processo que está, né? Daqui a pouco você vende um imóvel que precisa ser vendido, daqui a pouco alguma coisa acontece. Agora, no versículo 11 do capítulo 18, nós vamos ver que o problema de Sara e de Abraão era um problema do impossível. Quando Deus faz de novo a promessa, a Bíblia vai dizer que Sara, ela sorri, ela chega a rir. Por que ela ri? Por que ela desacredita? Porque ela estava dentro de um círculo que não a mais permitia. O círculo menstrual já havia encerrado, e é necessário a descamação do útero para que uma mulher esteja fértil. Ela já não ovulava mais, além do seu problema de esterilidade. Mas talvez você está tentando entender essa mensagem, mas eu quero que você abra aí a sua Bíblia no capítulo 18 do Gênesis, e no versículo 14, porque esta é a resposta de Deus para a sua vida nesta noite. Deus está dizendo para pessoas aqui nesta noite, através da sua palavra: acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Acaso alguma coisa impossível para Deus? Há alguma coisa que Deus não possa fazer? E talvez você se encontre nesta noite igual Sara. Talvez o seu coração, a sua mente está igual a mente e o coração de Sara. E Deus diz para Sara: daqui 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho.
O salmista no Salmo 115, no versículo 3, ele vai dizer: o Senhor está no céu e faz tudo que lhe apraz. Ele não mudou. O mesmo salmista no Salmo 103, no versículo 19, ele vai dizer: o Senhor tem estabelecido o seu trono nos céus, e o seu reino domina sobre tudo. Não há nada, absolutamente nada, que esteja fora do senhorio, do poderio do nosso Deus. O Salmo 68:4 vai dizer: louvai a Deus, engrandecei o seu nome, porque o seu nome é Já. Nome do Senhor. E aí nós nos deparamos com o versículo 18, 14. No tempo certo, Sara terá um filho. Deus está dizendo para pessoas aqui: no tempo certo, o seu milagre vai chegar. No tempo certo. Não é antes, nem depois. É no tempo certo. No tempo certo. Pastor, mas está difícil. Não importa, é no tempo certo. Pastor, eu não aguento mais esperar. Não importa, é no tempo certo. A palavra vai dizer que Deus não dá uma tribulação a nós, a qual nós não podemos suportar. Se você está enquadrado nessa situação, é porque Deus, o Deus que te criou, sabe da sua capacidade, e Ele sabe que você tem capacidade de suportar. As coisas com Deus não acontecem com barganha. As coisas com Deus não acontecem mediante estímulos. Hoje nós vivemos uma era onde as pessoas querem barganhar com Deus, onde as pessoas fazem votos descabíveis. Se Deus fizer, eu vou fazer isso. Não, faça primeiro. Porque no momento em que você fizer primeiro, você vai estar demonstrando confiança. É no tempo certo que o Kairos de Deus acontece. É no tempo certo que o Kairos de Deus vem de encontro com o nosso Cronos. E quando o Kairos de Deus encontra com o nosso crono, sabe o que acontece? Capítulo 21 do Gênesis diz que no tempo determinado, Sara deu à luz ao seu filho, mesmo na sua velhice. Não importa quanto tempo, não importa quanto tempo, não importa quanto tempo, não importa quanto tempo, não importa quanto tempo que o seu filho está distanciado, não importa quanto tempo que essa porta está fechada, não importa quanto tempo que você está vivendo essa adversidade, mas no tempo certo você dará luz ao seu milagre. E eu posso dizer nesta noite, no nome de Jesus, tem pessoas aqui que já está gerando o seu milagre, tem pessoas aqui que já está gestacionando o seu milagre. Então acredita, confia. Todas as vezes que nós antecipamos um parto, a tendência é morte. Porque a criança, ela precisa do tempo exato. Não leve o seu milagre para uma incubadora. Não, não leve. Espera o tempo certo. Espera o tempo certo. Esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele ouviu o meu clamor. Fiquemos de pé.
Ele está ouvindo o seu clamor, meu irmão. Ele está ouvindo a sua oração. Ele está ouvindo a sua oração. Talvez você entrou aqui nesta mesma situação. Talvez você entrou aqui desacreditado. Talvez você entrou aqui como sendo vítima de muitas e muitas situações. Mas Deus está dizendo, no tempo certo, você dará a luz. Viva um milagre, viva um milagre, viva um milagre. Mas para viver o milagre nós precisamos depositar a nossa confiança total nele. Baixe sua cabeça, feche os seus olhos. Pai, no nome de Jesus. Pai, no nome de Jesus nós oramos nesta noite. Nós oramos crendo nesta noite. Nós declaramos e professamos como igreja que o Senhor é o nosso Deus. E que não há outro Deus além de Ti. Pai, nós nos colocamos nesta noite na posição de homens e de mulheres que estamos a pedir. Mas não é porque somos pedintes, não, Senhor. Nós pedimos é porque nós somos totalmente dependentes do Senhor. Nós nos encontramos como os discípulos naquela noite. No momento de perturbação, no momento de decisão, o Senhor os dispensa. E ele diz: Senhor, para onde iremos? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Para onde iremos, Senhor? Se só o Senhor é a fonte de toda a vida, de todo milagre, de toda dádiva. A quem recorreremos? A quem depositaremos a nossa confiança? Não há outro Deus como o Senhor. Não há Deus semelhante ao Senhor. Nós reconhecemos isto. Nós nos prostramos nesta noite diante do Teu poder, diante da Tua majestade. Nós reconhecemos que Tu és fiel, Senhor. Que Tu és Deus de milagres, que Tu és Deus de aliança, que Tu és Deus de promessas, e que o Senhor há de cumprir. Ajuda a Tua igreja, Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a esperar confiantemente pelo Senhor, como fez o salmista. Ouve, ó Deus, o nosso clamor. Nós oramos no nome de Jesus. Sei que os Teus olhos sempre atentos permanecem em mim, E os Teus ouvidos, e os Teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste,
declare e adore a Ele nesta noite. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra pode Deus de aliança, Deus, só a igreja. Tudo pode mudar. Sua palavra vai se cumprir. Sua palavra vai se cumprir. Sua palavra vai se cumprir. Se essas palmas é para Ele, pode ser melhor. Suas palavras vai se cumprir. Aleluia. Glórias a Deus. Amém. Receba essa palavra nesta noite. A promessa está de pé. A promessa está de pé. Sente adorando e bendizendo o nome do Senhor Jesus.